boa tarde, quarto ano. Em nossa aula de hoje, vamos dar continuidade à história do Brasil, no período colonial. E vamos aprender sobre o ciclo do ouro. O ciclo do ouro ocorreu no século XVIII e foi marcado pela intensa exploração do ouro na atual cidade de Minas Gerais. Na nossa última aula, a gente terminou falando sobre os holandeses, que eles foram expulsos, que deixaram Pernambuco, mas só que eles levaram mudas de cana de açúcar. Então, vou ler esse trecho para vocês no livro. Os holandeses, quando deixaram Pernambuco, levaram mudas de cana de açúcar e produziram açúcar no Caribe, ou mais precisamente nas Antilhas. O produto da América portuguesa deixou de ser comprado na Europa em grande quantidade, o que causou enormes prejuízos ao comércio na colônia. Então, foi a partir desse momento que começou a exploração do ciclo do ouro. Então vamos ver agora como tudo começou. Foi a partir dessas mudas de cana-de-açúcar que os holandeses levaram, quando saíram de Pernambuco e que começaram a fabricar o seu próprio açúcar e começaram a comercializar, começaram a vender para a Europa. E o açúcar dos holandeses tinha uma qualidade melhor que o açúcar da colônia, dos portugueses, e ainda era vendido mais barato. Então isso trouxe grande prejuízo para a economia de Portugal. Até o século XVII, a economia açucareira era a atividade predominante da colônia e o interesse metropolitano estava inteiramente voltado para o seu desenvolvimento. Porém, a partir de meados do século XVII, o açúcar brasileiro sofreu a forte concorrência antilhana. Claro, os holandeses, uma vez expulsos, passaram a produzir em suas colônias no Caribe, fazendo com que a coroa portuguesa voltasse a estimular a descoberta de metais. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por forte crise e muitos senhores de engenho perderam suas terras e os seus escravos. Foi aí que no final do século XVII, as expedições bandeirantes encontraram metais preciosos, precisamente ali na atual região de Minas Gerais. A expedição do bandeirante Fernão Dias foi responsável pela descoberta das minas de ouro por volta do século XVIII. A notícia sobre a descoberta do ouro agradou o rei de Portugal. Lógico, Portugal estava passando por um momento difícil, de dificuldade financeira, de crise. Os cofres, da coroa portuguesa estavam praticamente vazios e as dívidas do Estado estavam aumentando a cada dia. Então, a exploração do ouro atraiu a atenção de várias pessoas, pessoas ricas, pessoas pobres, escravos, tropeiros, de vários lugares e países vieram pessoas para o Brasil para explorar o ouro. Então, rapidamente, começou a chegar na região de Minas Gerais pessoas em busca do ouro e a partir daí começou a surgir as primeiras vilas, porque as pessoas começaram a se instalar ali, em Minas Gerais. Então,
para poder ter mais condições, né, dedicar a sua vida na exploração do ouro, porque todo mundo queria ficar rico, né? Era um tipo de exploração, né, que todos podiam fazer. Qualquer pessoa que chegasse poderia ali garimpar, poderia ali fazer a exploração do ouro, né? Então, muitas dessas pessoas que foram para aquele lugar, né, para a região de Minas Gerais, viviam de uma maneira, né, de uma condição subhumana. Por quê? Porque foi a partir daí que começou a ser fundadas as primeiras vilas, porque antes não tinha. Então não havia moradia, não havia alimento, não havia remédio. Foi a partir daí que começou o quê? A chegada dos imigrantes, né? As pessoas migrarem ali para a região em busca do ouro. Os negros começaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, vendedores ambulantes e na própria mineração. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganho, mas a maior parte do que ganhavam ficavam com seus donos. A exploração do ouro dependia do escravo, que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro da água, porque tinha que procurar ouro nos rios, em suas margens e no leito. Com os maus tratos, continuavam, né? Os maltratos com os negros continuavam. Eles sofriam muita tortura, muitas torturas, a alimentação era ruim, péssima, e muitos deles ficavam doentes. Então, sendo as doenças mais comuns causadas pelo grande tempo que passavam na água explorando o ouro. Por conta de tudo isso, os escravos trabalhavam em média apenas 8 anos, porque morriam de algumas doenças. Depois que o ouro dos rios acabou, os escravos passaram a extrair o ouro das encostas dos morros e das galerias subterrâneas. Nessa época, o escravo podia comprar sua carta de alforria. O que era a carta de alforria? Era um documento que dava aos negros liberdade, tá? Aí eles não pertenceriam a mais ninguém. O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos. Como eu tinha falado antes, né? A mineração no Brasil causou mudanças, tá? Mudanças enormes no Brasil. Intensa migração e emigração, as pessoas vindo de tudo quanto é parte, como eu já falei, né? Em busca do ouro, né? O aumento na compra de escravos, porque os senhores de engenho precisavam de pessoas para trabalhar na mineração, precisavam de pessoas para fazer o quê? Para garimpar. A urbanização. Então, nessa época, começou o quê? As primeiras pessoas a se instalarem na região. Então, começou o quê? Aí foram fundadas as primeiras vilas, né? Surgiu as primeiras vilas. E surgiu uma camada social entre os escravos e os senhores de engenho, comerciantes e profissionais liberais. Eu vou falar mais à frente. A coroa portuguesa começou a controlar as mineradoras, né? Eles começaram a controlar as atividades de mineração. Então resolveram criar as interdependências das minas. O que eram as interdependências das minas? As interdependências das minas eram órgãos que fiscalizavam as regiões mineradoras, administravam a retirada do ouro e cobravam impostos. Então, as consequências da exploração do ouro. Vamos ver quais foram essas consequências. As consequências foram o aumento da população, como
nós vimos anteriormente, né? Muitos europeus vieram para o Brasil em busca de riquezas. Outra consequência foi o crescimento do mercado interno. Era comum encontrar comerciantes, vendedores ambulantes, negociantes, né? Os portugueses e muitas pessoas de outras partes do Brasil. Outra coisa que aconteceu foi a imigração e a expansão do território. Várias regiões do país começaram o comércio, né? A comercializar. O surgimento também houve aí também devido, né, a todo essa exploração do ouro, né? A consequência de tudo isso também foi o surgimento de uma nova classe, né? Houve agora o surgimento da classe média, né? Com a interação das regiões mineradoras começaram a surgir médicos, advogados, tropeiros e mais tarde, né? Essa mistura de classes, né? De pessoas, né? De trabalhadores deu origem à classe média no Brasil. E por fim, uma das consequências do ciclo do ouro foram as revoltas, que é assunto da nossa próxima aula, tá? Então, houve revoltas, tá? Como a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica e a Inconfidência Mineira, assunto da nossa próxima aula. Então, no período da exploração do ouro, ocorreram muitas revoltas. E essas revoltas marcaram a história do Brasil. Umas pela violência, outras pela formação de ideais de liberdade e independência, que ocorreram muitos anos mais tarde.